Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja na vida de vocês que estão aqui presencialmente no culto desta noite, através do poder do Espírito Santo. O mesmo também digo a todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo via internet, Facebook, e aqueles que vão receber a mensagem posteriormente, depois que nós postarmos no YouTube. O texto da mensagem da palavra desta noite está em Isaías capítulo 45. E enquanto vocês estão procurando, hoje é um dia que nós nos propomos a começar um tempo de jejum de 8 dias, eliminando alguns elementos da nossa alimentação. Por 8 dias vamos estar clamando a Deus para que Ele abra portas. E claro que para a gente ter um bom entendimento, no domingo passado eu falei da importância, 6 eficácias, da importância do jejum coletivo. E nós alcançamos o nosso objetivo, porque nós temos hoje um número de pessoas muito bom, participando de diversas igrejas, cidades diferentes, que estão envolvidas nesse jejum coletivo. Então a gente explicou a importância mostrando pela Escritura, trazendo do Antigo para o Novo Testamento, contando a história aonde foram utilizados os jejuns coletivos e a resposta de Deus. E hoje nós vamos falar sobre essas portas, ministrando sobre os tesouros escondidos. Livro do profeta Isaías, capítulo 45. Ele diz assim, versículos 1 a 3. Assim diz o Senhor ao meu ungido, assim, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. E o versículo 15. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo eu peço, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a palavra e todos aqueles que vão receber essa mensagem, assim como tem feito com cada mensagem que tem sido ministrada, Pai, numa busca incessante de conhecermos sempre a Tua vontade e a Tua palavra que está sendo pregada. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado. Amém. Pode se sentar os irmãos que estão aqui presentes. Nós vemos aqui então Isaías profetizando 200 anos antes do que aconteceria no fim do Império da Babilônia. Era costume dos conquistadores esconder no chão e em lugares secretos os tesouros tomados nas batalhas e só usá-los em caso de extrema necessidade. Por isso que a gente vê em muitos filmes, filmes de piratas, aquela busca, incessante por tesouros. Metais preciosos eram extraídos de minas nas profundezas da terra. Então, a gente vê, por exemplo, no caso do rei Ciro, ele acumulou com suas conquistas joias, vasos de ouro, de prata, tanta coisa, mas tanta coisa, do Império Egípcio, Assírio, da Judéia e também da própria Babilônia. Só para você ter uma ideia, só do rei de Creso, da Líbia, que é famosa, esse rei ficou famoso pela riqueza que ele tinha. Ciro obteve em lingotes de ouro o equivalente a 630 milhões de dólares. Se a gente colocar hoje, dólar a 5,39 mais ou menos, nós vamos ter aí mais de 3 bilhões e 300 mil reais
no nosso dinheiro, só de um. Então o Ciro foi muito abençoado, embora a mensagem ela não tem, necessariamente ela não está vinculada a coisas financeiras, mas a gente está mostrando exatamente o que aconteceu aqui, né? O reino de Ciro foi muito grande, ele cobria uma área de mais de 3.500 quilômetros, né, incluindo vários impérios. E Deus então, a gente poderia perguntar, mas por que Deus chamou de ungido um rei pagão? Pérsia era pagã, adorava ídolos. Deus tinha uma missão especial para o rei Ciro, para que ele fizesse a favor de Israel. Ciro iria permitir, a gente vê isso em Esdras, que o rei, que se reconstruísse a cidade de Jerusalém e se libertaria os judeus exilados após 70 anos, conforme profetizou Jeremias. Mas o mais importante, Ciro faria isso sem esperar nada em troca. Então, Deus o chama de ungido, em hebraico, Meshiach, ou Messias. A primeira vez que esse texto, e única, que esse texto, essa palavra é usada a um homem que não era um cristão, não era um conhecedor de Deus. Mas, depois ele vai reconhecer o poder do Deus de Israel. E se a gente ver na história de Israel, poucos reis fizeram tanto pelo povo de Israel como Ciro. Então, ele cumpriu um propósito. Então a palavra fala de tesouros escondidos. E a gente fica pensando, o que seriam esses tesouros escondidos? São coisas que a gente não sabe. Você não sabe onde está, não sabe como achá-los. Muitos deles nós precisamos. Quando Deus fala com Abraão, lá em Gênesis, capítulo 12, ele diz: ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Deus tinha um propósito na vida dele, tinha tesouros escondidos para ele. Ele nem sabia para onde ia. Abraão teve que sair do conforto da família, proximidade, do aconchego da família, e foi para uma terra distante. E Deus o transformou. A gente vê em Gênesis 22, versículos 15 e 18, que diz assim: então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Deus abriu portas tremendas. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E por esse exemplo de Abraão, todas as famílias da terra são abençoadas nele através de Jesus Cristo, porque foi da descendência de Abraão. E no capítulo 24, versículo 1, já no finalzinho da vida: e Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, Deus revelou muitos tesouros escondidos para Abraão, e por isso que ele é o pai da fé. Espiritualmente, e na carne é o pai dos hebreus, e também dos árabes. E ele fala: endireitarei os caminhos tortuosos. Aquela frase que a gente está acostumado a ouvir, né, que Ímpio fala muito: Deus escreve certo por linhas tortas. É errado. Deus escreve certo por linhas corretas, por linhas direitas, porque não existe nada torto na mão de Deus. O que está torto, ele endireita. Endireita, por isso que ele fala: eu endireitarei os caminhos tortuosos. Quer dizer, ele prometeu que o Ciro iria encontrar as coisas prontas para fazer a vontade dele. Assim Deus trabalha, a maneira com que ele trabalha. Mas o que pode ser um tesouro escondido? A palavra tesouro em hebraico, salfã, é um conjunto de riquezas de qualquer tipo. Pode ser dinheiro, joias, pedras preciosas, conhecimento, sabedoria, pessoas a que se tem muito amor e apreço, coleção de escritos, enciclopédia, coleção de livros, as riquezas de um idioma. É uma coisa de muito apreço, muito útil. A saúde, o repositório de informações úteis, qualquer coisa de valor.
Por exemplo, em Deuteronômio 28:12, Deus diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestado. Então, do bom tesouro do céu vem o que? A chuva, que é uma bênção. E quando não tem chuva, vem a miséria. Todo lugar é assim. Em Deuteronômio 33:19, nós vemos outra interpretação, outra visão nos dada sobre o tesouro. Eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos na areia. Aqui ele se refere que eles fariam vidros a partir da areia, algo que até então não tinha, e agora vai trazer, vai gerar emprego, vai gerar comércio, vai poder abençoar o povo. Em Provérbios 15:6 nós temos outra palavra: na casa do justo há grande tesouro, mas nos ganhos do ímpio a perturbação. Então aqui uma família que teme a Deus. Na casa do justo, ele monta o que a sua família edifica. Então que tesouro que é? Ele tem uma família todinha salva. Que tesouro! Em Provérbios 21:20 ele diz: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato a esgota. Tesouro desejável, sabedoria. E como é importante a sabedoria. Em Isaías mesmo, ele diz, capítulo 33, versículo 6, e haverá estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Então, a gente vê que quando a gente usa um texto deste, a palavra de Deus, ela vai muito mais do que a mente. Provavelmente, se a gente fosse pregador da teologia da prosperidade, estaríamos só falando de dinheiro, mas ele está mostrando muitas riquezas que talvez nem todo mundo deu valor que é tesouro. Agora existe esse texto sim, esse é forte. Lá no livro de Malaquias, execrado hoje na internet por muita gente, explicado de formas deturpadoras, mas está escrito assim, olha, eu vou ler dos versículos 10, depois do 14 até o 18, para pegar tudo dentro do contexto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós bênção sem medida. Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-lo-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então ele mostra, nesse contexto, que entre tantas coisas que os hebreus já não estavam fazendo, ele coloca o dízimo. E o que ele fala? Eles reclamavam e diziam, a gente vê os ímpios estão prosperando, não tem feito nada disso, mas o Senhor diz que vai chegar um dia em que as pessoas vão ver a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem, especialmente com o seu dinheiro, que é a parte mais difícil da gente servir a Deus. E ele fala, eles serão para mim um particular tesouro. O dizimista é particular tesouro, porque é ele que sustenta a obra do Senhor e impede que ela precisa ficar se envolvendo com politicagem e coisas do mal para ser provida. Então assim a gente aprende que existem dois grupos na terra em relação a dinheiro, os dizimistas do Senhor e os outros. Nós fazemos parte de um ou de outro. Em Mateus, a gente vê também no Novo Testamento, começa com Lucas. Lucas 6,45, olha o que é o tesouro. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, um coração convertido, um coração remido, um coração que teve novo nascimento, esse coração bom é um bom tesouro. E por último, Jesus diz outra coisa sobre tesouro. Disse-lhes para um que disse que queria servir a Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. A caridade é um tesouro.
né? Porque tem que mexer no bolso. Então, para a gente dar uma ideia de que tesouro, a gente não fala só de coisas materiais. Muitas coisas podem ser um tesouro. A palavra escondido, talmã em hebraico, quer dizer oculto, das trevas, da escuridão. Tesouros da escuridão, quer dizer, de onde você não tem a menor ideia que venha, né? Há uma tradução que traduz assim, a JFA: dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo nome. A cura de uma enfermidade, de uma doença, aqui especialmente aquela que há muito tempo. A pessoa sofre dessa enfermidade, dessa doença há muito tempo, e não consegue cura, então ela precisa o quê? Que se abra as portas. Então para ela o tesouro seria a cura, né? A saúde. A conversão de pessoas da sua família. Você tem orado, os filhos, o pai, avós, sobrinhos, irmãos, irmãs, né? Marido, esposa. Um dom que você busca no Senhor para a edificação do corpo, a igreja. O levantamento ou o reconhecimento do seu ministério. Poderia ser o recebimento de um dinheiro que você precisa para realizar um negócio, recuperar a sua empresa, pagar dívidas, ou até mesmo na sua empresa, no seu negócio, para que ele prospere e você possa não só pagar as dívidas, mas também você possa investir, ter outras coisas. Isso também entra. A bênção de um sucesso, de um negócio novo, ou uma família abençoada no temor do Senhor. De repente, o seu maior tesouro é ver toda a sua família servindo a Deus. A libertação dos filhos, ou pessoas das quais você tem orado, das drogas, da prostituição, da vida de crime. A realização de um sonho, como, por exemplo, cursar faculdade, comprar sua casa própria, comprar o seu carro, enfim, fazer alguma coisa, né, uma reforma, algo assim. A realização de um projeto social que faça parte da sua profissão, do seu ministério. Ou então a vitória em alguma causa que está emperrada e de difícil solução. Envolvendo documentos do carro, aposentadoria, do INSS, na justiça, dinheiro ou coisa que foi roubada. Muitas coisas que podem ser um tesouro. Segunda coisa que nós temos que falar é que não adianta sair procurando. É Deus quem mostra. O versículo 3 está escrito assim, olha: dar-te-ei, Deus vai dar, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome. Dizer categoricamente o nome do rei que iria libertar Israel do cativeiro da Babilônia 200 anos antes dele nascer, glorifica a soberania do Deus único e verdadeiro. Deus mostra a capacidade que ele tem de governar as coisas. Ele, 200 anos antes, ele mostra o nome, ele dá o nome do rei que vai libertar Israel. Inclusive, pela própria tradição judaica, né, eles levariam esse nome mostrando para ele: olha, mostra lá no Isaías, ó, o profeta diz que é você, aí o teu nome. Ele, impressionado, ele liberta o povo e permite a reconstrução de Israel, a reconstrução de Jerusalém. Deus tem um tempo certo na sua vida e na minha vida. E a gente vê tesouros escondidos de formas diferentes. Por exemplo, vamos ver na vida do apóstolo Paulo. Em Atos 16, versículos 6 a 10, está escrito assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Quer dizer, como na nossa vida, né? O apóstolo Paulo estava indo para uma região, eles queriam pregar lá na Ásia. Passaram pela Frígia, pela Galácia, eles estavam dispostos. Passaram por Mísia, foram lá em Troade. Mas o Espírito Santo teve que impedir, porque eles estavam na direção errada. Não era lá que estavam os tesouros. Aonde estaria
Paulo estava errado. E às vezes nós estamos fazendo a coisa errada. E a gente reclama que as coisas não acontecem na nossa vida. Nós gostamos de seguir muitas direções e gostamos de seguir direções de pessoas que nós gostamos de ouvir. Que são aquelas pessoas que falam sim para a gente e para tudo. Mesmo sabendo que a gente está fazendo coisa errada, a gente vai ouvir aquela pessoa e ela nos apoia. Vai, é isso mesmo. E a gente está reclamando. As pessoas não gostam de ouvir a verdade. O Espírito Santo teve que impedir esse erro e mostrou a Paulo numa visão que os tesouros escondidos dele estavam na Macedônia. Ali o apóstolo Paulo começou a igreja dos Filipenses, escreve essa carta maravilhosa. Quando ele ganhou para Cristo, uma mulher bem-sucedida, vendedora de púrpura, Lídia, da cidade de Tiatira, que ficava na estrada principal de Pérgamo e Sardes, nós estamos falando das igrejas do Apocalipse. E a primeira mulher europeia a se converter, era uma pessoa influente, uma pessoa de posses, e ali foi ela que o hospedou na sua primeira viagem. Ela foi a sua anfitriã, lhe dando conforto. Foi assim, foi nesse lugar que Deus realiza o milagre do terremoto que eu preguei ontem, quando falamos sobre suicídio, citamos, foi lá. Então Deus tinha, e o que acontece? Ele impediu o suicídio do carcereiro e ganhou toda a família dele para Cristo. Então os tesouros escondidos estavam em outro lugar do que ele estava procurando. Batendo a cabeça, não era por lá. Muitas vezes os seus esforços parecem que não dão resultado, não dá fruto. Não desanima assim. O sol ele nasce de manhã e é o maior espetáculo, mas a maioria da plateia está dormindo. Todo mundo, né, quem pode, prefere levantar às 10, às 9, 9:30, não vê o espetáculo. Muitas vezes, todo o esforço, mas Deus ele move céu e terra, naquilo que o ser humano é incapaz de fazer, mas ele não move uma palha, naquilo que a capacidade humana pode resolver. Quando Jesus foi realizar o milagre, ressuscitando Lázaro depois de 4 dias enterrado, ele não pôs a mão na rocha, naquela rocha, aquela pedra que estava na frente da sepultura, porque isso qualquer homem pode fazer, eles removam a pedra. Quando eles tiraram a pedra, aí Jesus faz a parte de Deus, Lázaro, vem para fora. Então Deus sempre vai fazer aquilo que o homem não pode fazer, mas a gente tem que aprender a fazer a nossa parte, a nossa parcela, exige a nossa fé e a nossa ação, e isso quando nós confiamos que Deus está no controle de tudo. Quando nós confiamos que Deus está no controle de tudo, então nós seguimos a direção dele, mesmo não vendo o que Deus está para nos mostrar. Como ele falou para Abraão, imagina alguém, Deus falar para você hoje, larga tudo que você tem, emprego, tudo, agora você vai para um lugar que não, vou te mostrar. Então, você pega o ônibus, ou pega o avião, você vai, não sei, o Senhor vai me mostrar. O resultado foi o que Deus fez com ele, porque ele confiou. E por último ele diz assim, as portas, eu quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Predizer e mencionar o material do qual as portas da Babilônia seriam feitas, 200 anos antes, é mostrar o infinito conhecimento de Deus. 200 anos antes ele disse, olha, a Babilônia vai construir portões, 100 portões. O Heródoto ele nos informa que eram 100 portas de bronze, 25 de cada lado, né? Frente e atrás, dos lados. Mas Deus diz, foi Deus quem abriu a porta. Em 539 a.C., por incrível que pareça, o rei persa, Ciro, ele entrou com facilidade na Babilônia. Quando Deus faz, é fácil. Os portões interiores que levavam para dentro da cidade, eles foram deixados abertos, quer dizer, alguém esqueceu. O exército, quando chegou, a porta está aberta. Não, vamos entrar, invadiram. 2 grupos de soldados, guiados por Gobrias e Gadates, se precipitaram, tomaram possessão do palácio. E o rei Belsazar da Babilônia foi executado conforme a profecia de Daniel. Quando ele pega, lá em Daniel 5, quando ele pega, né, ele resolve dar uma festa para todo mundo, e zombando do Deus de Israel, ele pega as coisas sagradas do Senhor e serve. Manda todo mundo encher a cara, zombar. Então assim,
As coisas do Senhor continuam sendo do Senhor. E quando nós fazemos e zombamos das coisas do Senhor, bom, a gente vai ser tratado pelo Senhor. E Belsazar recebe aqui o prêmio da sua petulância. As portas vão se abrir na nossa vida no tempo de Deus. O que nós temos que fazer é oração e jejum. O jejum coletivo, como eu expliquei, ele tem uma eficácia surpreendente. Por isso, quem não ouviu, ouça a mensagem que eu preguei semana passada. Foi liberada as 6 eficácias de um jejum coletivo. Lá a gente dá toda a explicação, não vamos repetir aqui. Agora eu digo, se Deus abriu as portas para um rei pagão cumprir a sua vontade, muito mais Ele vai abrir as portas para os seus filhos e filhas que buscam na sua presença. A Escritura está cheia disso. Em Isaías 60, 11, ele diz assim: as tuas portas estarão abertas de contínuo, falando da Nova Jerusalém, nem de dia nem de noite se fecharão, para que sejam trazidas riquezas das nações dos seus reis. Então o prazer de Deus é abrir portas. Em Isaías 60, 18 ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, desolação nem destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação, e às tuas portas louvor. Miqueias 2:13, profeta Miqueias: subirá diante deles o que abre caminho, eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o meu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então Deus, o propósito de Deus é sempre abrir portas. A questão é quando nós não confiamos que Ele está no controle, então nós descremos. Paulo fala em 1 Coríntios 16, 9, vocês observam aqui como Deus dá um tema, como que Deus mostra, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Ele mostra a mesma coisa. Por isso que a gente vê, quando a gente vê a ignorância das pessoas que falam, o Antigo Testamento não tem valor. Não tem valor para quem não tem revelação de Deus. A Escritura, ela é única. O apóstolo Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Se ela é inspirada, ela é única. Ela nos revela as riquezas de Deus. Eu creio que o maior tesouro é a revelação de Deus através da Escritura. Porque nós ouvindo a mensagem da Escritura, a mensagem de Deus, nós cremos, a nossa fé amplia, e quando nós aumentamos a nossa fé, nós tomamos posse mais facilmente das coisas que Deus nos tem dado. Ele diz assim em 1 Coríntios 16, 9, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. De repente a porta que você está procurando aqui é o trabalho da obra, mas de repente é a porta de um trabalho, ou é a porta do seu trabalho. Paulo fala em 2 Coríntios 2,12, ora, quando eu cheguei a Trode para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta do Senhor. É isso que nós buscamos, que o Senhor abra as portas do Senhor. Colossenses 4,3 ele diz, orando também juntamente por nós, então oração coletiva, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Apocalipse, tem como deixar o Apocalipse de fora. Ele fala para a igreja de Filadélfia, conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Quer dizer que quando Deus abre porta, não se preocupe, mas disseram que estão fazendo o trabalho de macumba, pois vão engolir o trabalho de macumba e vai sumir com esse demônio, porque a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. É isso que diz a Escritura, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então o guardar aqui é obedecer a palavra. Apocalipse 21, 24, 25, e as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então fala da Nova Jerusalém, portas abertas. E encerrando, quase no finalzinho do Apocalipse 22, 14, ele fala,
Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras do sangue do Cordeiro, para que lhes assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Então eu repito, as portas se abrirão no tempo de Deus. O que você tem que fazer é oração e jejum. E o nosso propósito nesse tempo é fazer a oração e o jejum coletivos. Como nós prometemos, aí temos, pelo menos até esse momento que foi fechado aqui, depois eu atualizo a tabela e a nossa lista. A partir desse momento está aberto o nosso jejum coletivo. A partir desse momento, embora eu esqueci de trazer aqui a listinha, mas eu postei para diversos irmãos, então aquelas pessoas a quem vocês convidaram, tem um vídeo onde eu explico, um vídeo curto onde eu explico sobre o jejum e a tabelinha, a lista das coisas para não comer. Então esse são 8 dias, começando hoje, domingo que vem, próximo culto a gente vem aqui e encerra. Mas esses 8 dias, e cada um então, amanhã, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, a oração da noite, ela vai ser a oração do jejum. Então amanhã, o segundo dia, eu vou estar orando, lendo o texto da palavra que foi compromissado, e estarei orando, fazendo oração juntamente. Então o grupo vai estar, essas 29 pessoas, até aqui o número que eu tenho, estarão acompanhando e recebendo e participando. Então agora nós estamos fazendo algo coletivo. Por quê? Cada um de vocês está com uma intenção, nós estamos orando uns pelos outros, e eu estarei orando com todos, e vamos fazer. Então nós vamos essa semana dedicar a esse jejum coletivo, seja qual for a tua causa, o que é que você precisa. Então, se é cura de uma doença, se é bênção na sua empresa, se é bênção na sua família, na sua vida, no seu casamento, que as portas se abram. Nós vimos aqui diversos textos, e se você não pegou, depois você terá a oportunidade de ouvir a mensagem de novo, e vai recapitular, qualquer que seja aquilo que está trancado, é porque a porta está fechada, tem aí ferrolhos de ferro, e Deus fez isso na vida de um rei pagão. Agora nós estamos buscando como povo do Senhor, tanto que foi aberto a todos. Aqui nós temos participantes de diversas igrejas, diversas cidades. Por quê? Porque o interessante é coletividade do povo do Senhor. Não importa a placa, não importa a cidade, não importa a cor, não importa a idade, não importa a raça. O que importa é que temos a mesma fé comum em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Fomos remidos pelo sangue de Jesus, guiados pelo Espírito Santo, e estamos buscando a vontade do Pai. Então, agora é a hora da oração, e nós vamos inaugurar o nosso jejum, o jejum de Daniel, ou pelo menos parecido com o jejum dele, em que nós vamos estar nos consagrando. Então esse período de consagração, de oração, e que todos sejam voltados para quê? Para que Deus, por isso que vocês têm a lista, no momento que você for orar, no momento que estiver orando, vocês terão a lista acompanhando, para que Deus esteja o quê? Nós estamos clamando para que Ele abençoe a cada uma dessas pessoas que estão aqui, pedindo. Cada um está pedindo alguma coisa que está precisando. É algo que está aí com porta trancada na vida dele, na vida dela. Então, nós queremos a bênção do Senhor, nós precisamos. Então, deixa-me orar. Pai Celestial, primeiramente pedimos perdão pelos nossos pecados, através do sangue de Jesus Cristo, teu Filho amado, que tomou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. Pai Celestial, viemos buscar a tua face, e através de um jejum coletivo, de oração coletiva, viemos pedir a sua misericórdia, ó Deus, nesse jejum coletivo, pois nós concordamos aqui na terra, para que tu atendas e supras as necessidades na vida de cada um dos irmãos e irmãs em Cristo, que estão se consagrando nesse período de 20 a 27 de setembro de 2020, oração e jejum e a palavra de Deus. O Aurélio Teles, o Aures Moreira, a Bruna Caires, a Cláudia de Paula, a Claudineia Garcia, a Cleusa Damasceno, o comandante João Luiz, a Daniele Damasceno, a Daniele Buzolin, o Dimas Gonçalves, a Dora Lucas Magna Bosco, a Elizabeth Costa, a Elisandra Costa, o Firmino Vitor, o Geuciano Pereira, a Juliana Migliorini, a Leonilda Vitor, a Luciene Lizardo, a Lucier Vitor, o Marcos Garcia, a Maria Rita Moreira, pastor Alberto Rodrigues, pastora Mira Yubi,
pastora Catarina Rodrigues, Robson Rosa, Suzana Antônio, Wanda Maria, Wilson Vitor e Virley. Pai celestial, Tu és um Deus bondoso e misericordioso, e pela fé cremos que cada um dos Teus filhos e cada uma das Tuas filhas irão glorificar o Teu nome com as bênçãos recebidas. Pai celestial, pela fé Te louvamos e exaltamos o Teu nome, porque cremos que as nossas orações e jejum serão aceitos por Ti como um incenso de aroma agradável. Pai celestial, essa é a nossa oração coletiva, em nome do Senhor Jesus Cristo, que concordamos na terra, no poder do Espírito Santo. Amém. Então está valendo a partir de agora. Amém? E já foi a primeira oração feita. E cada dia nós vamos estar renovando essa oração. E quero que todos estejam participando. Amém? Vamos orar por todos os que receberam a mensagem e estaremos encerrando a nossa transmissão para depois eu estar falando com a congregação. Pai celestial, eu te agradeço por cada pessoa que recebeu essa mensagem. Cada pessoa, Senhor, que vai receber essa mensagem. Que o Senhor esteja abrindo o coração de cada um, Senhor, para estar buscando os tesouros escondidos, a sabedoria, a sua família, a salvação, ó Deus, uma vida espiritual, um ministério, um crescimento espiritual, um avivamento espiritual, que haja um despertamento na vida de cada um, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, muito obrigado por todas as pessoas que o Senhor colocou para fazer esse jejum. O Senhor chamou as pessoas, meu Deus, o Teu Espírito Santo selecionou esse grupo para estar clamando, ó Deus, orando e abençoando uns aos outros, na necessidade que cada um tem, para que o Senhor, ó Deus, glorifique o Teu nome, abençoando um povo, Senhor, ó Deus, que se dispôs num compromisso de fidelidade, por 8 dias, se consagrando, abençoando uns aos outros. Meu Deus, o Senhor glorificará o Seu nome através do testemunho que cada pessoa vai dar. Ó Senhor, muito obrigado, meu Deus. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por hoje. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a todos, muito obrigado. Nós vamos estar encerrando a transmissão e a gente vai ficar então aqui com a congregação. Lembrando que amanhã então, 21 horas, durante segunda a sexta, 21 horas, estaremos fazendo a oração do jejum coletivo. Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.